Deixa eu trazer a última reportagem da nossa série especial sobre os moradores em situação de rua. Já mostramos aqui um raio-x dizendo que são cerca de 1000 moradores, a maioria homens, muitos deles viciados em álcool e drogas, pessoas que por um motivo ou outro acabaram estando nas ruas. Mostramos a difícil relação que eles têm com os comerciantes. Os comerciantes estão bravos com razão, os caras ficam lá na frente do comércio deles, acabam sujando, deixando o lugar mais feio, mas ao mesmo tempo são seres humanos. Então assim, você percebe que a balança tem que se equilibrar e não ficar pendendo para um lado ou para o outro. E hoje, na última reportagem, a gente vai mostrar o que tem sido feito para que essas pessoas saiam da situação de rua. Ninguém merece estar na rua, ficar exposto ao tempo. Imagina um dia de chuva como hoje, dia mais frio como amanhã, vai fazer 9 graus. As pessoas estão na rua expostas a isso, dependendo de uma mão solidária de alguém para poder se alimentar. O que a gente quer é que elas saiam dessa situação. Vamos ver o que tem sido feito por aqui? Reportagem, enche a tela. No momento em que a prefeitura tem sido cobrada por mais ações para a população de rua, foram as entidades que prestaram esclarecimentos sobre o trabalho que realizam. A secretária de Assistência Social, Jaqueline Micali, não compareceu à entrevista. E os representantes do município que foram, não se manifestaram. Londrina tem 6 instituições que recebem R$2.000 por pessoa atendida. Com uma cidade que tem aproximadamente 1000 moradores de rua, são ofertadas 195 vagas de casa de passagem, 121 de acolhimento e 84 de república, que é o último estágio até a pessoa ganhar independência. Uma pessoa está em situação de rua, a gente tem todo um processo, né? Toda uma metodologia. Então, a partir do momento que ela está em situação de rua, tem um serviço especializado que atende ela, que é desde o centro POP ou o serviço de abordagem. E depois que ele fica esse período lá, que é trabalhado algumas questões, algumas ações educativas, né? Eles são encaminhados para as repúblicas. E depois disso, a gente almeja a superação de rua. As instituições assistenciais defenderam o processo de ressocialização feito em Londrina, mas alertaram sobre a demanda, que é cada vez maior. A gente vê que outras cidades têm, né, feito algumas práticas de encaminhar pessoas, de pegar ônibus e deixar aqui em Londrina, né, sem saber se essa pessoa vai ser atendida ou não. Então, sim, a gente pode abrir muitas vagas, mas ainda não vai ser suficiente porque a gente acaba abrangendo essa demanda de outras regiões. Os moradores em situação de rua têm acesso aos serviços sociais por meio do Centro POP e também da abordagem. São cerca de 60 servidores envolvidos nesse trabalho que acontece dia e noite. Uma das dificuldades apontadas pelas entidades é o assistencialismo das ruas, que muitas vezes mantém o sem-teto longe dos atendimentos. O dinheiro dado na rua faz com que a pessoa faça mais uso de substância, né? Então, nós fazemos todo o trabalho com ele, tanto o trabalho do assistente social quanto do psicólogo, fazemos encaminhamentos para CAPS-AD, CAPS-3, a gente está ali no processo e, às vezes, com a pessoa que dá o dinheiro, ele tem condição de comprar mais substância para fazer mais uso e acaba interferindo diretamente no nosso trabalho. Com um problema social complexo e que parece sem solução, o alerta é para a necessidade de um trabalho conjunto. O problema da pessoa em situação de rua não é só da política de assistência hoje. A gente tem que pensar em políticas públicas efetivas, a política de saúde, principalmente de saúde mental, né? A política de habitação, a política de educação, de segurança alimentar, pensando no direito e no protagonismo dessa pessoa em situação de rua. Mas na semana passada, o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar criticou a falta de diálogo da Secretaria de Assistência Social em resolver o problema em conjunto com as forças de segurança. A polêmica em torno dos moradores de rua ganhou destaque após as constantes reclamações de invasões de imóveis abandonados. Essas pessoas que estão nessa situação e que vivem em situação de rua e às vezes abrigadas em mocós, elas não estão necessariamente em flagrante delito. Não estando em flagrante delito, não havendo contra elas o mandado de prisão, não pode a Polícia Militar atuar, porque isso é abuso de autoridade. Daí advém a necessidade de que nós façamos um trabalho sério, integrado com órgãos municipais e estaduais que visem diagnosticar isso e encontrar uma solução. Enquanto isso, pessoas a exemplo do Diego, que é do Uruguai, buscam recomeçar a vida longe das ruas. Não beber mais e ser independente. A única coisa que eu quero é poder viver do que eu gosto de fazer, que é arte no caso. E isso aí, não depender mais da assistência social.
Bom, depois dessas 3 reportagens, algumas coisas a gente precisa dizer. Em primeiro lugar, não caia na armadilha do vício no álcool e nas drogas. É o grande chamariz para as pessoas que estão em situação de rua. O cara entra numa dependência tão grande que ele acaba roubando produtos da própria casa, ele acaba morando na rua, porque ele sabe que na rua ele vai no semáforo e coloca uma plaquinha lá no Miguel, eu tô com fome, isso, aquilo, e as pessoas de bom coração acabam dando uma moedinha. De moedinha em moedinha, o cara junta 20, 30, 40, 50 reais por dia. Ele acaba sustentando o vício. Não é o Parra que está falando, são as pessoas que lidam diariamente com esse tipo de gente. São seres humanos, como eu e você, que estão morando na rua. Ela falou, ó, não dê esmola, por mais que o seu coração seja sensibilizado com isso, você está estimulando a pessoa a morar nessa situação. E outro ponto que eu não posso deixar de comentar é a ausência da Secretaria de Assistência Social nesse processo. A gente gostaria muito de uma satisfação. Muito mesmo. Para poder dizer, ó, o município está oferecendo isso, a gente tem que melhorar nisso, podemos atuar nisso e precisamos do apoio nisso. Mas sem ter uma posição por parte da secretaria, é tudo suposição nossa. Então o espaço continua aberto a todos, à secretária, ao próprio prefeito, caso queiram vir falar aqui. Não tem crítica pessoal a ninguém. O que a gente quer é melhorar a situação. O Balanço Geral não faz crítica pessoal a ninguém, absolutamente ninguém. O que a gente quer é discutir os assuntos para que a cidade melhore, para que o nosso dia a dia seja melhor. Esse é o nosso grande objetivo, tá?